No final da Guerra da Coreia, o New York Times divulgou uma história emocionante que relatava como os soldados americanos que retornavam poderiam ter sido convertidos por lavadores de cérebro comunistas. A narrativa popularizou-se com a ideia de que algumas tropas estavam confessando crimes de guerra, enquanto outras adotaram a ideologia comunista e recusaram-se a voltar para casa. Esse medo de lavagem cerebral, conhecido como guerra cerebral, aterrorizava e fascinava os americanos, especialmente em um momento de crescente tensão política durante os primeiros anos da Guerra Fria. A CIA estava convencida de que a União Soviética havia descoberto uma droga ou técnica para controlar mentes. Em resposta a essa ameaça, a agência lançou um programa ultra-secreto chamado MK-Ultra. O principal objetivo do MK-Ultra era realizar experimentos secretos centrados na modificação do comportamento. Humanos foram expostos à terapia de eletrochoque, hipnose, polígrafos, radiação e uma combinação de drogas, poções e produtos químicos para determinar se algum deles seria bem-sucedido no controle da mente humana. Embora se acreditasse que todos esses experimentos tivessem potencial utilidade, uma droga se destacou e se tornou a obsessão do MK-Ultra nas décadas de 1950 e 1960. Essa substância foi descoberta por acidente. Em 1938, Albert Hofmann, um pesquisador que trabalhava para a empresa química suíça Sandoz, acidentalmente sintetizou um alucinógeno psicoativo que mudaria o curso da história. Hofmann estava tentando desenvolver um composto químico que estimulasse o sistema respiratório e circulatório, mas acabou criando a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD-25. Embora essa descoberta inicialmente não tivesse utilidade para sua pesquisa, Hofmann percebeu que havia algo interessante nessa nova substância. Os animais expostos a ela apresentaram níveis estranhos de excitação e comportamento peculiar. Após 5 anos, Hofmann decidiu sintetizar o LSD novamente em seu laboratório, despertando seu interesse pelos resultados dos testes anteriores. Em 19 de abril de 1943, Hofmann embarcou na primeira viagem de ácido do mundo. Minutos após tomar a substância, ele começou a sentir tontura, ansiedade, distorções visuais e uma vontade repentina de rir. Enquanto voltava para casa de bicicleta, Hofmann relatou que tudo em seu campo de visão parecia oscilar e distorcer-se como se estivesse sendo visto através de um espelho curvo. Ao chegar em casa, ele experimentou uma sucessão de efeitos psicodélicos que variavam entre inquietação extrema e uma sensação de bem-estar ampliada. Hoje, o dia 19 de abril é considerado o Dia da Bicicleta na Suíça, em homenagem à famosa viagem de bicicleta de Albert Hofmann após consumir LSD. Esse episódio despertou o interesse de Hofmann e de outros pesquisadores sobre as propriedades psicodélicas do LSD. A descoberta do LSD por Hofmann atraiu a atenção da CIA, que viu o potencial da substância para ser usada como uma arma de controle mental. Sob o programa MK-Ultra, a agência iniciou uma série de experimentos secretos com LSD, administrando a droga a pessoas sem o seu conhecimento ou consentimento. Esses experimentos foram conduzidos em vários locais, incluindo universidades, hospitais e até mesmo bordéis. Os participantes, muitas vezes desavisados, foram submetidos a altas doses de LSD e observados de perto pelos cientistas da CIA. O objetivo era entender os efeitos da droga e explorar suas aplicações para interrogatórios, lavagem cerebral e manipulação mental. No entanto, os experimentos com LSD da CIA enfrentaram várias controvérsias e consequências negativas. Alguns participantes sofreram efeitos psicológicos graves e duradouros, como psicose e trauma. Além disso, várias mortes foram relacionadas ao uso de LSD durante os experimentos. À medida que os detalhes desses experimentos secretos vieram à tona, o programa MK-Ultra foi exposto e enfrentou intensas críticas do público e do Congresso dos Estados Unidos. Em 1973,
Os documentos relacionados ao programa foram destruídos pela CIA, na tentativa de encobrir suas atividades ilegais. No entanto, a história do LSD e dos experimentos secretos da CIA continuou a fascinar e intrigar as pessoas. O uso recreativo do LSD se popularizou nos anos 60 e 70, com a contracultura e o movimento hippie abraçando as experiências psicodélicas proporcionadas pela droga. Hoje, o LSD é considerado uma substância controlada em muitos países e seu uso é ilegal na maioria das circunstâncias. No entanto, a pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos potenciais do LSD e de outras substâncias psicodélicas tem ganhado interesse renovado. Em resumo, a descoberta do LSD por Albert Hofmann e os experimentos secretos da CIA revelam uma parte sombria da história em que drogas psicodélicas foram exploradas para fins de controle mental. Embora o uso do LSD tenha se popularizado na contracultura dos anos 60, seus efeitos e potenciais aplicações continuam sendo um tema complexo e controverso até os dias de hoje. Após a exposição dos experimentos da CIA com LSD, houve um período de repressão e estigmatização em relação às substâncias psicodélicas. O governo dos Estados Unidos e de outros países adotaram políticas rigorosas de combate às drogas, classificando o LSD como uma substância altamente perigosa e sem valor terapêutico. No entanto, nas últimas décadas, houve uma mudança gradual na percepção e na pesquisa científica sobre os efeitos dos psicodélicos, incluindo o LSD. Pesquisadores começaram a explorar o potencial terapêutico dessas substâncias para tratar distúrbios mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Estudos recentes mostraram resultados promissores no uso controlado de psicodélicos em ambientes terapêuticos. A psilocibina, por exemplo, substância encontrada em cogumelos mágicos, tem mostrado eficácia no alívio da ansiedade em pacientes com câncer e na redução dos sintomas de depressão resistente ao tratamento convencional. Quanto ao LSD, pesquisas têm explorado seu potencial para tratar condições como dependência química, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de ansiedade. Essa mudança na perspectiva sobre os psicodélicos também levou a uma reavaliação das políticas de drogas em alguns lugares. Em diversos países, como Canadá, Estados Unidos, Brasil e Portugal, têm sido realizadas discussões sobre a descriminalização ou legalização controlada de certas substâncias psicodélicas, com o objetivo de promover a pesquisa científica e o acesso terapêutico adequado. A pesquisa científica e as experiências pessoais de indivíduos têm contribuído para uma compreensão mais abrangente dos efeitos e benefícios potenciais dos psicodélicos. Um exemplo notável é o renascimento da pesquisa com psicodélicos em instituições acadêmicas e médicas. Universidades ao redor do mundo estão conduzindo estudos para explorar o uso de psicodélicos como uma ferramenta terapêutica complementar. Esses estudos estão ajudando a desafiar os estigmas e expandir o conhecimento sobre as aplicações clínicas dos psicodélicos. Além disso, é importante destacar que o uso terapêutico de psicodélicos é geralmente realizado em conjunto com terapia psicoterapêutica. A terapia assistida por psicodélicos visa proporcionar um ambiente seguro e controlado para que os pacientes possam explorar seus pensamentos, emoções e experiências enquanto estão sob os efeitos da substância. Outro ponto relevante é o crescente interesse do público em geral pelos psicodélicos. Documentários, livros e podcasts sobre o tema têm despertado curiosidade e incentivado debates sobre a utilização responsável dessas substâncias. É importante ressaltar que, apesar dos avanços científicos e da crescente aceitação social, ainda há desafios a serem enfrentados no campo dos psicodélicos. A legislação em muitos países continua a proibir o uso e a posse dessas substâncias, dificultando a pesquisa e o acesso aos benefícios potenciais. No entanto, com base nas evidências científicas e nas histórias de sucesso terapêutico, muitos especialistas estão defendendo uma abordagem mais aberta e informada em relação aos psicodélicos.
argumenta-se que uma regulamentação adequada, combinada com a educação pública, pode ajudar a minimizar os riscos e maximizar os benefícios terapêuticos dessas substâncias. Em suma, os estudos e a conscientização crescente sobre o potencial terapêutico dos psicodélicos têm gerado um movimento de reavaliação e revalorização dessas substâncias. A pesquisa científica e a discussão pública estão promovendo uma compreensão mais informada e um debate sobre como integrar essas substâncias no contexto da saúde mental e do bem-estar humano.